Aleluia. Encontro das Águas, um pouquinho diferente de outras programações. Nós convidamos muitas pessoas para poder subir aqui, compartilhar, liberar uma palavra. Quando o Encontro das Águas nasceu, ele nasceu com o propósito de promover a união do corpo de Cristo. Esse é um evento interdenominacional. E nós cremos na promessa que Jesus fez em João 17, né? Quando Jesus disse: Pai, que todos sejam um, como eu e você somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, esse é o propósito principal desse evento, né? Fazer com que a igreja de Jesus esteja cada vez mais unida, mais alinhada, porque nós cremos que a nossa união, como está escrito no Salmo 133, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós cremos que através da união da igreja, Jesus vai ordenar a bênção e milagres vão acontecer, famílias vão ser restauradas e o Brasil vai ser transformado. Nós queremos que há uma promessa sobre a nação brasileira e se nós fizermos a nossa parte, Deus certamente fará dele, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém? Então, nos outros anos, geralmente, a gente convida 3 ministradores por período, né? Aconteceu ontem à noite, foi 4, e agora de manhã vai ser 4 também. Então, eu vou pedir encarecidamente, né, aos palestrantes, né, que respeitem o tempo, tá bom? Eles têm um tempo, e eu preciso que respeitem, porque senão tu vai sair daqui depois da 1 da tarde. E eu não quero uma briga, apesar que se alguém precisar, né, sair mais cedo, né, você sabe que aqui não é um culto, né, é um encontro. É um encontro, você está livre, amém? Na verdade, a gente está sempre livre. Amém? Sempre livre é a propaganda daquele negócio que eu compro para minha esposa quando ela está naquele dia. Amados, só para encorajar vocês, né? Alguém que já ouviu falar no Descende? Alguém que já ouviu falar no Descende? Meu Deus, vocês estão freios na fita, né? Descende é um evento que tem a nível mundial de jovens, né? Aqui no Brasil aconteceu há 3 anos atrás, num campo de futebol com milhares e milhares e milhares de jovens. Começou às 8 da manhã e foi até de madrugada. E no Descende, cada ministrador tinha 5 minutos para falar. Aqui é 4 vezes mais que no Descende. Então, cada vez. Amém? Pastor Jair, vem para frente. Doutor Jair, né? Aleluia. Jair está com a irmã dele de aniversário hoje, a irmã, né? Foi ontem. E a família está comemorando o aniversário. Então, eu coloquei ele passei o introdutor aqui. Se ele precisar sair um pouco mais cedo, ele vai estar livre, né? Então, mas para quem não conhece, esse moço aqui é o Dr. Jair Gaia, né? Conhecido como construtor de sorrisos. Eu quero profetizar que ele vai construir sorrisos aqui nessa manhã. Ele constrói sorriso físico e espiritual, né? E assim como Deus usou, né, um Tiradentes, né, para trazer libertação para a nossa nação, esse daqui é o Tiradentes versão atual. E Deus tem colocado grandes projetos no coração dele, não sei se ele vai falar aqui, mas é um sonhador, né? E ele esteve muito tempo com a gente ali no Ministério das Águas de Nova Trento. Hoje está caminhando com o apóstolo André Estel, Ministério de Nação Forte, né? Mas é um amigo, né? Um querido, e sempre é um dos convidados para o Encontro das Águas. Então ele vai ter a primazia nessa manhã, casado com a Ali, né? A Ali é a moça da qualidade, irmão. Imagina que não deve ser bênção, né? O cara é casado com a mulher da qualidade, ele entra no eslovinho. Amém? Seja bem-vindo, fique à vontade, amém? Em nome de Jesus. Nem vou orar por ti, porque já está na bênção. Amém? Está orado. Amém. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Todos bem-vindos à casa de Deus. Eu gosto muito de ter uma visão profética do lugar que eu estou. Quando eu cheguei hoje aqui, até comentei com a dona Nena, que lugar lindo. Alô? Som? Alô? Som? Agora sim. Agora eu estou me escutando. Estava comentando com a pastora Nena, que lugar lindo. Não lindo pela questão de decoração, não é isso. É pela presença de Deus que é o mais importante. Eu conheço a pastora Nena, a
bastante tempo. Eu estava vendo, pastor, eu tenho um histórico da minha vida de datas importantes. Sabe qual é a primeira data que eu tenho dentro do histórico? O dia que eu te conheci. Sabia? Faz cerca de 12 anos que a gente se conhece. Então, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui. Pastor é uma pessoa fora da curva, né? Eu já conheço há muito tempo, uma pessoa de muito caráter, uma pessoa de princípios. E recentemente eu estive almoçando com ele, com a esposa, com a Anne, e eu nunca percebi o pastor Christian tão bem, desse tempo todo que eu estou com ele, que eu conheço ele, como hoje. Pastor, eu vejo que Deus tem propósitos muito grandes para o pastor, e que as coisas estão, o trem está entrando no trilho como pastor. Então que Deus possa prosperar mais e mais o ministério de Isaac. Em relação à visão profética, eu estava olhando para esse globo, estava olhando pela cruz, estava olhando para aquele globo lá atrás, fez-me lembrar sobre a questão do orgulho, sobre a questão da terra. A cruz representa o sol, o globo representa nós, como se fosse a terra. E a gente pode observar que no mover do Espírito Santo, quando ele veio do ar, começou a girar a bola, E a nossa vida não se limita apenas ao girar ao redor de nós, mas ao redor da cruz, ao redor do sol. E tem vários planetas. Então, é isso que Deus tem. Quando vier um dia falecer, se Jesus não voltar antes, eu já quero deixar registrado aqui, tá, pastor Cristian? Eu não quero ser enterrado, eu não quero ser cremado, eu quero que doe meu corpo com a instituição de ensino, pelo menos vai servir para alguma coisa, tá? Mas uma frase que eu quero ser conhecido, né? Se puder registrar isso, pastor, né? Se puder, de repente, talvez seja até o pastor a fazer meu velório um dia, está em João 5. Você tudo arrebatado. João 5,19. Jesus lhe deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Então minha oração é essa: simplesmente fazer o que o Pai está fazendo. Eu não quero estar inventando a roda, eu não quero estar inventando a Bíblia. Eu simplesmente quero fazer o que eu vejo o Pai fazer. Independente, eu sou de um dia a gente vai ter o encontro das águas, que o pastor não precisa dizer, só chama um, chama o outro, todo mundo esteja preparado para trazer uma palavra. Eu não preparei nenhuma palavra, a palavra já está pronta. Eu só sou um vaso disposto a ser usado por Deus. E cada um de nós precisamos estar dispostos a ser usados por Deus. Então que a gente não venha atrapalhar o que Deus quer fazer nesse tempo que a gente está vivendo, que se chama hoje. Então, o que eu tenho vivido, o ano passado eu estive na África, em uma missão, num país chamado Tanzânia. Foi uma experiência muito forte. Muitas vezes as pessoas vêm perguntar para mim: Jair, o que tu viveu lá de tão forte e tal? Eu procuro ser muito objetivo, sabe, gente? Muitas vezes as pessoas romantizam as missões, às vezes as pessoas criam uma falsa impressão sobre o sentimentalismo, por exemplo. Uma das coisas que mais me marcaram, o missionário que está lá há cerca de 25 anos, ele deu um testemunho que lá na tribo Maasai, como se fossem os índios aqui pra gente, né? Lá tem pobreza, tem coisas fortes que eu vi. Lá sim, aqui no Brasil também tem, você não precisa ir lá para ver, tá? Mas uma coisa que tocou muito no meu coração, que ele contou para mim, que uma certa vez uma senhora teve lá no meio da tribo do Maasai, e lá como não tem muita água, qualquer fonte de umidade, as moscas são atraídas. Então são moscas e lá não se toma banho, tá? Eles não tomam banho. Tá? Então tem muitas moscas e ela se comoveu: não, vamos dar um jeito nessa criança, vamos dar banho nela, se compadecer daquela situação.
E assim, ele falou uma coisa muito forte que marcou meu coração, que possa marcar o seu também. Minha amiga, de nada adianta você dar um banho numa criança, se não é que ela está cheia de mosca de novo. Se você quer resolver ajudar ela, vá atrás talvez de perfurar um poço, talvez aí tenha constância de água, que realmente possamos fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje eu vejo muitas vezes assim, ó, o episódio da transfiguração de Jesus, né? Pedro, Tiago e João, né? Estavam, Jesus subiu ao monte, ele foi transfigurado, e aí Pedro quis fazer uma barraca para Elias e Moisés, né, pastor? E quando a gente vem com um evento desse aqui, de um derramar de Deus, o que me chama a atenção é assim, ó, eu fico pensando o que vai ser isso daqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sua casa, no seu trabalho, porque aqui é fácil a gente vir, falar a palavra de Deus, a gente parecer que é cristão, é fácil para mim falar de Deus aqui, é muito bom estar na presença aqui dos irmãos, é um tempo precioso. Mas o que a minha esposa fala de mim? O que o meu patrão fala de mim? O que a minha mãe fala de mim? É isso que é importante. A gente vê grandes despertares na história de Deus, né, da igreja, grandes avivamentos na Europa, na Coreia do Sul, em vários avivamentos. E eu me preocupo com uma coisa, a continuidade disso, gente. Né, se você for hoje em países como a Suíça, ou a própria, onde Paulo abriu as suas igrejas, tal, e sobrou hoje. Qual é a questão da continuidade desses processos que a gente tem vivido? Aonde que a gente tem postergado isso daí? Como a gente tem feito isso? A gente está deixando marcas para as próximas gerações, porque de nada adianta aqui eu pregar sobre um avivamento aqui na igreja e não acontecer nada na minha casa, não acontecer nada na minha cidade. De nada adianta. Se eu não deixar marcas na minha família, toda quarta-feira a gente tem tudo lá em Nova Trento. E eu faço questão de sair mais cedo do meu consultório, tenho tempo de qualidade com a minha filha, vou para um parquinho, a gente sai para um lanche, eu faço ela associar, por exemplo, uma coisa boa ao fato de a gente estar indo no culto depois. Tá? Então, criando marcas, porque a igreja já tem um noivo. Quem é a igreja? Quem é o noivo da igreja? Jesus. Você precisa casar com a igreja? Não. A noiva somos nós, o noivo é Jesus. Então você não precisa casar. A gente dá muito essa questão do ativismo religioso. Está muito forte estar falando sobre isso, mas eu vivo isso na prática. A ponto de, muitas vezes, fazendo uma analogia de barco, né? Alguém gosta de barco. Alguém gosta de pescar? Aqui da mão gosta de pescar, não está aqui, né? Mas você sabe que para um barco ir mais longe, os remos têm que estar bem alinhados. De nada adianta eu estar remando em uma velocidade e a minha esposa em outra velocidade. Certo? Se eu remar para um lado e ela remar para o outro, vai acontecer o quê? Vamos girar e não sair do carro. Né? Mas se a gente girar para mesma velocidade, mesma intenção, o propósito vai muito longe. E é importante eu ganhar a minha esposa, a minha família, e que isso seja uma continuidade, que não pare só em mim. Amém? Amém? Eu convido os irmãos, como eu vou ter que ser bem breve, vamos lá, eu convido os irmãos. E hoje foi um certo desafio ter vindo para cá. Fui ligar meu carro, não estava pegando, tive que pegar o carro da minha esposa. A minha irmã está lá em casa, então está cheio de criança, está uma bagunça, eu procurando a minha Bíblia, cadê minha Bíblia? Também não consegui, então vamos lá. Tá? Eu gosto de ser possível estar pregando com a palavra escrita, né? Não no celular, mas amém. Eu convido vocês a abrir 1 Coríntios 11. Primeiro Coríntios 11. Para localizar os amigos, essa passagem, quando eu procuro ler a palavra de Deus,
a carta ela tem que ser analisada como uma carta, não apenas como um capítulo. Então, quando a gente vai ler uma carta, por exemplo, a primeira carta de Coríntios, você tem que ler ela inteira para saber, né? Na época que a gente era mais novo, a gente recebia uma cartinha da namorada. Você lia só um parágrafo e depois não, ó, amanhã eu vou ler outro parágrafo, depois outro, não. Quando você lê uma carta, você tem que ler a carta inteira. Né? Então hoje nós estamos vivendo um tempo de reavivamento. A gente pregar a palavra como nunca, é isso que eu quero dizer. Então que a gente possa ter esse senso de noção, porque muitas vezes a gente já leu essa passagem em relação à ceia do nosso Senhor, mas nunca entendeu o contexto do que Paulo estava falando, o contexto que Paulo estava falando dentro dessa carta. Muita coisa assim, ó, se tem coisas, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, né? E se você ou eu ou nós estivermos falando ainda que Saulo, quando se converteu, mudou o nome Paulo, a gente está precisando ler melhor a palavra de Deus, tá? Porque Paulo, quando se converteu, não mudou de nome, tá? Então eu não quero fugir para o outro lado, mas voltando aqui, que a gente possa ler a palavra de Deus como ela deve ser lida, ela por inteira, integral. Eu aprendi isso com o pastor Cristian. Não pegar trechos aleatórios fora de contexto e querer justificar alguma coisa. Amém? Então eu vou ler um versículo 29, 11 e 29. Vamos voltar aqui. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, repita comigo, o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que eu quero falar aqui? Gente, quando uma das interpretações que você pode ter referente ao corpo de Cristo, somos eu e você, onde Jesus é a cabeça. Se você ler a carta como inteira, o que estava acontecendo? As pessoas não estavam tendo uma ordem em relação à ceia do Senhor. Então eles estavam vindo de qualquer jeito. Então uns deixavam para comer no horário da receita, da ceia. Né? Você leia pelo menos esse capítulo inteiro, você vai ter esse entendimento. Que não estava tendo uma ordem. Né? Então um estava comendo antes a ceia, o outro depois, um estava se embriagando. Quando eu chamo aqui a atenção, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que eu vivi lá na África, né, o que eu vivo lá em Nova Trento, o que eu vivo aonde eu for, no meu trabalho, em qualquer lugar, é importante a gente discernir o corpo, também da parte mística do Senhor em relação ao corpo e sangue, sim, mas ao corpo em relação à função que nós temos. Lá em Tiago, eu convido vocês a abrirem em Tiago 1, 27. Tiago 1, 27. Sobre a responsabilidade que a gente tem. Vou ler aqui rapidamente. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, quando eu estou falando do corpo de Cristo, eu estou dizendo de você assumir a responsabilidade que você tem dentro do corpo de Cristo e entender as outras pessoas em relação ao corpo de Cristo. Por exemplo, a gente está falando aqui, Tiago falou, a verdadeira religião é cuidar de quem? Do órfão. Quem é o órfão? É aquele que não tem pai? Sim. Mas também, se você levar para um lado espiritual, quem não tem pai? Quem não tem pai? Leve para o lado espiritual a coisa. Quem cuidar da viúva é cuidar da leinha nas suas dificuldades, que é viúva? Também. Mas quem é a viúva dentro do corpo de Cristo? É aquela que não tem mais noivo, que não tem mais marido. Muitas vezes os desigrejados, por exemplo. Amém? Então a gente possa aprender a colocar em prática, não apenas a gente olhar para o nosso globo, mas olha lá para trás. Você não observar que tem 2 globos lá?
Eles são planetas em torno do Cristo. Então a responsabilidade que a gente tem em relação ao corpo de Cristo, não só dentro do nosso mundinho, porque hoje eu vejo muitos cristãos mimados, ovelhas gordas. É meio forte falar isso, mas que não estão dispostos a viver o reino de Deus lá fora, ou querem ficar vivendo de evento em evento, né? O culto é diário, gente. É importante a gente ter as disciplinas espirituais, fazer jejum, orar em línguas, leitura da palavra, meditação da palavra. Isso é todo dia, é questão de prioridade. É importante a gente ter um guia espiritual como pastor, sim, mas que a gente possa também assumir a responsabilidade que Deus nos deu de fazer a diferença na vida dos irmãos também. Que a gente possa realmente ser um divisor de águas onde a gente passa, não pelo que a gente é, mas pelo que Jesus fez lá na cruz. Amém? Então eu chamo muita atenção e fico muito no meu coração quando eu leio aquela passagem. Se vocês quiserem abrir, que eu já vou estar concluindo, eu quero me estender muito, em Lucas 14, a partir do versículo 16. Lucas 14, a partir do versículo 16. Sempre dá um senso de responsabilidade, de comprometimento quando eu leio essa passagem. Amém? Vamos ler. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Maranata, agora venham, tudo já está pronto para colher. Vem? Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, disse o servo. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Amém? O senso de responsabilidade. Gente, vamos parar de dar desculpa. Ah, porque está chovendo, eu não vou no culto. Ah, porque eu tenho... O que causa muito temor em mim também é aquela passagem do bom samaritano, que o sacerdote e o levita não tiveram tempo para cuidar da pessoa enferma. E muitas vezes a gente está sendo controlado pelo celular, pelos nossos afazeres, pelos nossos compromissos até religiosos, né, em relação dentro da igreja, vamos dizer assim. Eu até pedi autorização para o pastor Christian para eu poder, que eu já tinha me comprometido com ele, para eu poder sair mais cedo, porque eu tenho essa responsabilidade de a gente ser incisivo, ser cirúrgico, ser preciso dentro de um foco maior. Para mim é muito importante estar aqui, sim. É honra para mim poder estar aqui com os irmãos, claro que é. Eu prefiro estar aqui, claro que é. Mas dentro de um plano maior, eu tenho que ter objetivos e focos para alcançar algo maior. Então eu tenho que ser muito cirúrgico e saber dizer não. Essa história, cara, eu fico... A palavra correria, as pessoas falam: não, é tudo correria. Alguém falou essa palavra essa semana, por acaso? É muito correria? Não? Cara, vou parar de dar desculpa, porque esse negócio de correria é você que não está sabendo se organizar. Né? Que a gente possa ser produtivo em saber dizer não para o que precisa ser não, mas dizer sim para o que precisa ser sim. Amém? Então, se eu sim seja sim, eu tinha me comprometido com o pastor, então eu vou. Tá? Mas que a gente possa ser cirúrgico e preciso
dentro de um propósito maior. Se eu pegar aqui um fósforo, riscar o fósforo, até apagar, você seria capaz de dizer o que Deus tem para você? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Sim ou não? Se ao apagar o fósforo, você não sabe o que você... Gente, vamos parar de sobreviver, mas trabalhar dentro de um propósito enorme que Deus tem para a gente. Vamos parar de dar desculpa. Você sabe o que significa a palavra desculpa? Tirar a sua culpa. Então, muitas vezes está faltando perdão, a expressão da palavra, está faltando vergonha na cara. Que a gente tem um comprometimento com Deus. Ali as desculpas que estavam, acabei de me casar, vou ter que cuidar do meu marido. Sim, é verdade sim, mas a verdade é o reino de Deus. Porque hoje eu vejo, a gente tem que cuidar dos extremos, porque a gente vem de um ativismo religioso muito grande, e agora todo mundo está dando desculpa, não, porque eu tenho que ficar com a minha família, eu não vou para a igreja. Cuidado com os extremos. Isso é muito perigoso. Aí tem gente que fala, não vou no culto. De certa forma eu estou falando isso para vocês aqui hoje, mas é porque eu tenho um propósito maior, de ter uma continuidade na minha filha, na minha mãe que está lá, na minha casa, na minha irmã, no meu cunhado, no meu sobrinho. Eu tenho esse senso de responsabilidade. Tá? Então, meus irmãos, vamos levantar, vamos fazer uma oração final, que eu já quero estar entregando o microfone. Vamos levantar, amém? Minha oração nessa manhã, eu quero ser breve, mas muito cirúrgico, para que possamos ter esse senso de responsabilidade para com o reino de Deus, de saber colocar prioridade no que precisa ser prioridade. Que a gente possa olhar para o nosso globo, sim, mas entender que ele não fica parado, que ele não gira só ao redor dele, mas ele gira em torno do que? Da cruz. Que temos outros planetas, sim, e que temos senso de responsabilidade, de objetivos maiores, muito maiores do que a nossa vidinha, do que o nosso eu. Para de romantizar o Evangelho. Viva o Evangelho de realidade, de comprometimento, de envolvimento. Amém? E que a gente possa se organizar dentro do tempo que a gente tem. Para de ficar dizendo que você não tem tempo. Você tem tempo. É uma questão de você se organizar dentro de uma prioridade, saber dizer não e saber ter foco. Amém? Vamos orar? Papai, eu te agradeço porque estamos aqui reunidos na tua presença. Pai, que nesse tempo que a gente vive, se chama hoje, a gente possa enxergar o que o Senhor está fazendo. A gente não quer te atrapalhar, a gente quer simplesmente entender e ser produtivo dentro dos planos que o Senhor tem para a nossa vida. Que a nossa prioridade seja o teu reino, em primeiro lugar, a tua justiça seja acrescentada mais e mais na nossa vida. Venha com o teu fogo, venha com o teu bálsamo, venha com a tua cura nessa manhã. Que realmente a gente possa viver um evangelho prático, um evangelho de comprometimento, de responsabilidade. Que possamos ser um facilitador do teu reino, que possamos ser um facilitador da vinda do teu Filho Jesus, que possamos ter um senso de responsabilidade para com os irmãos, para com a nossa família, para com o nosso ministério, para com o nosso propósito, Pai. Nos ajude a seguir o que o Senhor quer. A nossa oração não é para dizer o que o Senhor vai fazer, mas entender o que o Senhor está fazendo. Que a gente possa entender, Pai, que a gente possa ser mais produtivo, que a gente possa colocar prioridade no que precisa ser colocado, que a gente possa dar prioridade ao teu amor, ao teu fervor, ao teu fluir, que como um rio de água viva possa
a uma água de um fervor muito grande possa inundar as ruas dessa casa, inundar as ruas dessa cidade, dessa cidade, dessa localidade, de tudo, Pai. Que o teu fogo, o teu Espírito Santo, queime e nos purifique, que todo orgulho em relação a gente ter um senso de autojustiça, ou de achar que a gente é alguma coisa, seja queimado agora, em nome de Jesus. Que qualquer orgulho, que qualquer pretensão ou disposição esteja fora do teu propósito, seja queimado agora em nome de Jesus. E nos alinhe, Pai, nos alinhe, abençoe este ministério chamado Ministério Vinde às Águas, esse ministério chamado Restaurando o Amor, da pastora Menos, do pastor Dalci, dá novas revelações, que esse ano que está se começando possa ser renovado em fé, em carinho, em amor, em novas esperanças, que possamos realmente impactar toda a nossa geração e que possamos ter um senso de continuidade para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, e que o teu caráter nos envolva, que possamos ser trabalhados em nosso caráter para sermos mais parecidos com o teu Filho amado Jesus, que Jesus é a nossa maior referência. Então, Senhor, nos ajude, nos socorre, que sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada queremos fazer. Vem em nosso favor, nos ajude de forma extraordinária. Que o ordinário, o comum, seja o extraordinário. Que o avivamento continue na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Que o culto seja todo dia. Eu sonho, Senhor, um dia, sim, que quando viermos para celebrar e cultuar o Senhor no domingo, aqui todos reunidos, não seja com o propósito de fazermos pegar mais fogo, mas sim como lenhas pegando fogo, brasas vivas, a gente possa se reunir já no entrar da porta, que essas chamas, essas brasas vivas possam queimar mais e mais, e que não dependamos mais de uma transfiguração de Jesus para pegarmos fogo, que não dependamos mais de eventos ou de programas, que nós não nos tornemos mais igrejas de programa, porque o Senhor é a nossa maior propósito. Que o teu fogo seja suficiente, que possamos levar isso para o nosso trabalho, para a nossa casa, que o nosso despertar possa ser o nosso vizinho em qualquer zona de influência que a gente possa tocar. Que o teu fluir seja determinante para a nossa vida, que a gente não fique dependente como sacerdote ou levita, na passagem do bom samaritano, que talvez tivesse suas responsabilidades, mas que possamos ter liberdade em ser livres verdadeiramente em relação ao comprometimento e o compromisso que o Senhor nos colocou, sim, como bom samaritano. Então, Pai, nos ajude a viver isso plenamente mesmo, Pai. Não estou falando da boca para fora, que verdadeiramente comece um novo tempo nas nossas vidas, de novos obreiros, de novas pessoas prontas a servir ao reino como um todo, em sua integralidade, que de nada adianta nós falarmos bonito aqui se não estivermos fazendo diferença dentro dos nossos lares, a começar com as nossas esposas e nossos filhos. Que isso seja consequência de um grande despertar teu, que possamos pegar fogo mais e mais. Eu peço isso em nome do teu amado. Eu não estou pedindo por qualquer nome, mas eu estou pedindo no nome mais precioso, o nome mais valoroso, o nome mais precioso de todos, o nome do teu amado
Filho Jesus, nos conceda a tua graça, o teu amor, o teu favor, e prova o teu reino, porque é teu reino, não é o nosso reino, é teu reino, não é o nosso reino. Então venha como nunca, a trazer o teu fogo e a tua graça, em nome de Jesus. Se você crê, bata a palma ao Senhor.